Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Atenção, eu disse injustiça, eu não disse impolidez, eu não disse falta de educação. Entenderam bem? Então, queria começar aqui avisando vocês que de 17 a 22 de outubro eu vou proferir aqui em Colonial Heights o curso Raízes da Modernidade. É um curso de ordem histórica no qual eu vou fechar algumas conclusões dos estudos parciais que estive fazendo sobre Maquiavel, Descartes, Leibniz, etc. Tentando investigar quais são os elementos que apareceram na modernidade, que estão presentes ainda na nossa vida atual e influenciando o curso das coisas. Também queria lembrar vocês que visitem o site http://margarita-noyes, Noyes escreve-se noyes.com, onde ela colocou lá um vídeo muito interessante explicando como são esses estágios que estudantes brasileiros e de outras nacionalidades vêm para fazer aqui para estudar inglês no regime de imersão total. E também avisar vocês que há um novo vídeo no site do Seminário de Filosofia, www.seminariofilosofia.org, na parte que é aberta ao público em geral. É um vídeo que eu fiz para uma orientação para um grupo de alunos que se chama Grupo de Estudos Estratégicos, mas que pode ser de utilidade geral, espero eu. Agora, aqui, o seu Carlos Nogueira teve a cara de pau, mas o cinismo extraordinário de não só publicar no site dele, do tal do Space, mas enviar para a minha caixa postal no Gmail um texto de São Tomás de Aquino sobre os pecados de palavra, os pecados da palavra nos atos ordinários na vida, injúria, difamação, murmuração, etc. Então vocês vejam aqui, tem um trecho aqui que é lindo aqui. Que entendeis por difamação? Daí responde Santo Tomás. No sentido estrito, consiste em atentar por meio de palavras contra a reputação e bom nome do nosso próximo, ou em fazê-lo perder total ou parcialmente e sem razão nem motivo justificado a estima e consideração dos outros. Pergunta: é a difamação um pecado muito grave? Sim, senhor, porque arrebata ao próximo bens mais estimáveis do que a riqueza, objeto do pecado do roubo. Quantas classes há de difamação? 4 diretas: imputar ao próximo culpa ou delito que não cometeu, exagerar os seus defeitos, divulgar segredos que lhe sejam desfavoráveis e atribuir-lhe intenções e propósitos torcidos ou ao menos suspeitos nas suas melhores ações. Existe alguma outra maneira de difamar o próximo? Há outra indireta, que consiste em negar-lhe as suas boas qualidades ou silenciá-las com malícia ou diminuí-las dissimuladamente. Então aqui eu mandei um recadinho ao senhor Nogueira. Olha aqui, Nogueira, se você não fosse apenas um repetidor de regras, e sim um verdadeiro seguidor de Santo Tomás, saberia reconhecer de imediato que a difamação direta e indireta, no estrito sentido em que Santo Tomás dá aos termos, foi precisamente o que o Sr. Sidney Silveira praticou contra mim, sem qualquer provocação da minha parte e sem que durante muitos meses eu esboçasse qualquer reação. Parênteses, vocês se lembram? Sidney Silveira ficou jogando indireta durante meses e meses e meses, eu não respondia nada. Foi só quando ele passou das indiretas para a difamação direta que daí eu reagi.
Depois, sempre esperando, sempre com paciência, com longanimidade, porque eu não queria, vamos dizer, como o camarada é católico, fala, não, eu não quero que eu brigue com um católico, vamos esperar. Tá. Esperei o máximo que deu. Então, prossigo aqui. Entender uma regra não é apenas apreender o seu sentido geral, é saber onde, como, em que grau e com que nuances ela se aplica nas situações concretas da vida. Você sabe ler e repetir, mas tem o senso moral de um jacaré empalhado. Como é que o camarada, ele repete aqui a definição, veja você. Aqui. Fazer perder, sem razão e motivo justificado, a estima e consideração dos outros. O que fez seu Sidney Silveira? Fez lá um negócio modificando, falsificando completamente o sentido de um texto meu para me indispor com a Igreja Católica, para jogar os católicos contra mim. Então é exatamente fazê-lo perder a estima e consideração. Esse foi o objetivo. Não conseguiu, mas tentou. Agora aqui. Atribuir-lhe intenções e propósitos torcidos. Ora, meu Deus do céu! Num texto em que eu estou falando de neotomismo, o sujeito diz que eu estou descendo o cacete em todos os tomistas desde o primeiro. Isto é ou não é dar intenções e propósitos torcidos? Agora, o mais bonito é a indireta, porque a indireta não é só Sidney Silveira que está praticando, é um monte de gente, olha aqui. Negar ao indivíduo as suas boas qualidades ou silenciá-las com malícia ou diminuí-las dissimuladamente. Isso aí é regra geral. Toda essa putada que está trabalhando para a realizações faz isso. Todos eles. Tá, o Olavo, eu devo a ele a indicação de um ou dois autores, ele é um bom crítico cultural, ou seja, sempre diminuindo. Quer dizer, uma obra que já tem 30 anos, e se você somar tudo que eu tenho de apostila, de gravação, e dá 50 mil páginas, que os caras não leram nem um milésimo disso aí, eles dizem, ele indicou 2 ou 3 autores, fez a crítica cultural, empina o narizinho. Agora eles não me mostram quais são as obras deles. Por exemplo, o seu Carlos Nogueira, qual é? O seu Carlos Nogueira tem a minha idade, meu Deus do céu. Não é nenhum moleque. Qual é a obra publicada do seu Carlos Nogueira? Umas traduçõezinhas que ele fez, que eu, aliás, arrumei para ele fazer na Top Books, da Faculdade da Cidade, na Record, etc. Essa é a totalidade da obra? Ora, vai comparar o que o Carlos Nogueira fez com o que eu fiz, meu Deus do céu. O Carlos Nogueira não fez nada. Sidney Silveira também não fez nada. Agora, é interessante que eu recebi uma carta aqui da minha aluna Celina Vieira. Quer dizer, eu já havia percebido essa constante entre os seus ex-alunos. Isso é, muita participação em intimidade e depois ódio. Né? Você tem razão, Celina. Quer dizer, isso aí não é uma regra geral, felizmente. São algumas dezenas de pessoas, dentre mais de 5 mil alunos que passaram pelos meus cursos. Mas eu vou responder para você por que isso acontece. Você tem essa curiosidade. Isto nunca aconteceu espontaneamente. Isto sempre foi pessoas que, movidas por interesses, tá certo? Menores, para não dizer vis e baixos, interesses já comerciais ou políticos, vai caçando alunos meus e oferecendo um servicinho, oferecendo uma vantagem, arrebanhando aquela turma e depois jogando contra mim. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, feito por uma senhora que eu recusei favores sexuais ardentemente solicitados, que eu, com toda a boa vontade do mundo, eu não poderia fornecer, não porque a senhora fosse excepcionalmente feia, mas que era demasiado volumosa e eu correria risco de vida caso ela se virasse na cama. Essa mulher organizou uma firma, ofereceu emprego para um monte de aluno meu e depois jogou todos contra mim, inclusive fazendo circular aquele famoso escrito. Eu tinha uma apostila chamada Quem é Gurdjieff? Os negócios pagaram Gurdjieff e botaram Olavo de Carvalho, tá certo? E até hoje essa porcaria circula, quer dizer, iniciativa de difamação mesmo. A segunda leva foi a turma das realizações, que eu mesmo apresentei essas pessoas, como eram meus alunos, apresentei lá o seu Edson, e o seu Edson depois jogou esse pessoal contra mim. E é fácil jogar porque ele oferece emprego, oferece dinheirinho. Então, por um dinheirinho, os caras vendem, não é o Olavo de Carvalho. Eles vendem a mãe, a avó, a tia, o pai, os filhos, porra. Né? Quer dizer, o brasileiro sempre acha que ele é um excluído, que ele é um necessitado, que ele é um oprimido. Então, que as normas morais não se aplicam a ele. Todos acham. Eu não preciso, né, ser uma pessoa honesta, correta, sincera. Por quê? Porque eu sou um oprimido, eu estou em desvantagem. Todos pensam assim. Até rico no Brasil pensa assim. Então,
O seu Edson ficou enciumado, por quê? Porque durante 2 anos ele tentou fazer o curso, o seminário de filosofia transmitido no Brasil, e contratou lá um técnico de merda, de modo que a transmissão caía a cada 5 minutos. E o curso que começou com 100 pessoas, no fim, a sua pessoa foi indo, cansando, né? Eu mesmo cansava, porque eu estou lá explicando a coisa, estou lá no maior entusiasmo explicando, depois, pô, tem que começar de novo. Então, você não pode dar uma aula que seja interrompida 20, 30 vezes, tá certo? Mas a duração, você tem que começar de novo a explicação. Isso é absolutamente ridículo, corta completamente o fio do seu raciocínio e torna a aula uma chatice. Depois de 2 anos eu desisti, esperei o máximo que pude também. E sempre dizia, olha aqui, é o seguinte, para com essa técnica imbecil que tu está usando e usa simplesmente um Skype, um Ustream, uma coisa assim, que é muito mais simples. Ele diz, mas não pode, porque nós queremos qualidade para projetar no telão. Isso aí é uma frescura, isso é uma viadagem de burguesinho paulista. O que interessa é as palavras que eu estou dizendo. A minha imagem, meu filho, eu não estou fazendo striptease, e se eu fizesse, esse era motivo para sair todo mundo correndo, tá certo? Quando eu 65 anos, não tem nada para você observar em mim e ficar excitado, né? Então, ao contrário, tem que observar e ficar horrorizado e nunca mais na vida querer pensar nesses assuntos, certo? Então, que interessa a minha imagem, interessa a minha voz do que eu estou falando, pô. A imagem é só um suporte para dar um senso de presença, né? Mas não, porque tem que ser isso, tem que ser a qualidade técnica. Quanto mal me falando qualidade técnica, pior ficava. Chegou uma hora me encheu o saco. Eu parei com aquilo e decidi lançar o seminário por minha própria conta. E fez um sucesso danado. O homem nunca me perdoou, ficou puto da vida, ficou mordido, tá certo? Porque não apenas ciumeira, mas porque eu demonstrei a sua incompetência. Disse, olha, é assim que se faz. Nunca me perdoou por isso. Então, aquelas mesmas pessoas que eu mesmo havia apresentado para ele, porque lá é o seguinte, o Edson era um sujeito que tinha uma banquinha para vender livro nos cursos que eu dava. E daí ele tinha lá um sonho, queria fazer uma editora, etc, etc. Pode fazer, eu te dou a maior força, eu dou os meus livros para você publicar e te dou o meu público, os meus alunos, tá certo? Que são mais do que suficientes para alimentar uma editora, tá certo? São um círculo de milhares de pessoas. E ademais eu conheço muitos autores que me respeitam, que têm amizade comigo e tal, eu vou apresentar para ele, dar os livros para você. Fiz tudo isso, né? Apresentei lá o Paulo Mercadante, Mário César Flores, Mendo Castro Henriques, etc. E mandei todo o meu pessoal lá para comprar os livros da realizações. E então ele pegou alguns para trabalhar para ele, jogou os caras contra mim, está lá enciumado, agora estão... É assim que funciona, Celina. É gente que entra na coisa, não com alto interesse cultural. São pessoas que nem leem livros, meu Deus do céu. Pessoas que têm uma cultura ginasiana, mas que têm um interesse. Aquela senhora lá, o que ela queria? Ela queria montar um instituto de modo a me fazer trabalhar para a turma tucana, você está entendendo? Eu descobri o esquema, mas fiquei quieto. Falei, vamos esperar para ver o que acontece. Daí a mulher começou com o assédio sexual, daí misturou o saco. Falou, pô, né? Quer dizer, estava eu e minha mulher olhando aquilo, a gente não sabia o que a gente faz agora, que ele está dona, né? E uma hora eu falei umas coisas horríveis para ela, vocês sabem que para falar coisas horríveis, né? Eu tenho algum talento. Eu falei, para me livrar dessa dona, eu vou ser obrigado a ofendê-la, porque senão ela não vai largar do meu pé. Daí eu falei umas coisas medonhas para ela me odiar por o resto da vida, ela ficou odiando, foi embora, né? Parou de me encher o saco, tá certo? Então é assim que acontece, Helena. Não é a coisa espontânea, não. A maior parte dos meus alunos são muito leais. Tem pessoas que até aí, a Luciane, né? Tem gente que assiste as minhas aulas há 20 anos. Ele assiste um curso, depois vai, volta, depois de um ano volta, assiste mais outro. Como é o normal. Quer dizer, quando você encontra na nossa vida um filósofo que está trabalhando, ele está criando a sua filosofia na sua frente para você ver, não é coisa de você assistir 2 aulinhas com ele e ir embora, que nem fez Carlos Noguet. Ele assistiu as aulinhas só para ter oportunidade de a gente arranjar um serviço para ele, porque o Noguet é o típico caso do por que você me odeia se eu nunca te ajudei. Tá certo? O Noguet, arrumei tudo quanto é oportunidade que eu pude para ele, na Reco, na Top na Faculdade da Cidade, tá? E aí tá aí, o que a gente recebe é isso, porque o cara fica odiando a gente por ter sido ajudado, porque que ele quer ser uma pessoa importante, não é uma pessoa humilde. Olha, assim, todo mundo que me ajudou na vida, eu tenho gratidão eterna, mesmo que o cara seja um filho da puta, você tá entendendo? Né? Então, por exemplo, lá em São Paulo eu conhecia um cidadão argentino, era um físico, concertista de piano e meio ocultista, chamado Lívio Vinardi. O Lívio Vinardi
ajudou muita gente a montar a livraria, eu e o Luiz Pellegrini, né? Lá em São Paulo. Fez a mesma coisa que eu fiz com o Edson, né? Ele deu o público da livraria, né? Eram os alunos dele que iam lá comprar. Eu não vou esquecer isso jamais. E vocês não vão ver eu abrir minha boca para falar mal do Lívio Minardi, né? Depois teve muita gente que veio se queixar dele. O Lívio fez isso, fez aquilo. Eu falei, olha, eu não quero saber. Para mim, o homem foi muito bom, ajudou. Depois perdi o contato com ele. Mas não vou sair falando mal, tá certo? Só para tentar me afirmar, né, na maledicência, para mostrar que, vamos dizer que, se ele é o bom na física, no eletromagnetismo, essa coisa, eu sou bom na sacanagem, na difamação. Quer concorrer na base da difamação. Eu não vou fazer isso, né? O doutor Juan Alfredo César Miller, que me deu tanto bom conselho, tá certo? Me orientou nos meus estudos, abriu um horizonte para mim. Eu nunca vou abrir minha boca para falar mal dele. O Michel Weber, eu acho que seja, o Lívio eu não sei, mas o Dr. Miller e o Michel Weber já morreram. O Michel me ensinou tanta coisa boa, tá? Daí o pessoal fala, não, o Michel falou mal de você pelas costas. Eu falei, não quero saber, você está entendendo? Para mim, o que ele me deu de bom vale qualquer coisa. Se ele xingar minha mãe, eu esqueço. Agora, o xingamento passa, mas o que ele fez de bom fica, você tá, né? E do mesmo, olha, pessoas que eu sou eternamente grato, Paulo Mercadante, Zé Mário Pereira, né? Não é isso? E outro que eu não posso dar o nome porque eles pedem para não dar o nome, tá certo? Então serão meus amigos para sempre, eu nunca vou abrir minha boca para falar mal deles e não quero mostrar que sou superior a eles em porra nenhuma, você tá entendendo? O negócio é o seguinte, o meu negócio é ser superior a mim mesmo, quer dizer, amanhã eu sou um pouquinho melhor que hoje. É esse o único cara que eu estou competindo, sou eu mesmo, você tá entendendo? Agora, esse pessoal que não fez nada, que não tem obra, não tem estudo, não tem coisíssima nenhuma, o que ele tem que fazer? Tem que viver na base da difamação. Pior, eles sempre se ajuntam em grupo para fazer isso. Ajuntam grupo de 10, de 20, de 30. E fazem um negócio até combinado. Um fala um pedaço, outro fala outro. É uma coisa medonha, coisa de gente baixa. Então você quer saber, toda essa turma que está trabalhando lá com o Edson, ninguém presta. São todos assim. É tudo fofoqueiro. Tá certo? O pessoal do Rio, que também fez a mesma coisa comigo, também é outro bando de filho da puta. Entendeu? Agora, vem aqui, alguém me passa aqui uma mensagem que a Norma Braga colocou no Facebook. Existe um certo conservadorismo truculento que me irrita. Bom, ela não é homem, se fosse eu já ia dizer alguma coisa. A oposição eficaz aos mascarados bons sentimentos do politicamente correto não é definitivamente o uso de rasgados maus sentimentos na expressão das ideias. Norma, você está praticando difamação, você está me atribuindo maus sentimentos. Você não sabe por que eu estou fazendo as coisas do jeito que faço. Você não sabe por que eu uso essa linguagem aqui, quando nos meus cursos, nos meus escritos, uma linguagem completamente diferente. Você não tem a menor ideia das minhas intenções e não pode sequer compreendê-las. Eu levaria um curso inteiro para fazer você entender isso aí. Você está me atribuindo maus sentimentos, então você está praticando difamação, mulherzinha. Vê se você aprende, menina, que tu não tem experiência da vida, tu apenas leu meia dúzia de livros, tá certo? E, em vez de vir falar besteira pra mim, vai lá dar uns bons conselhos pro pessoal do Mackenzie, tá certo? Que retirou do ar o manifesto contra a lei anti-homofóbica, mas não retirou o que escreveu contra a Marcha para Jesus. Olha aí, o cara fica traindo os companheiros cristãos, você tá entendendo? Vai lá dar conselho pra eles. Ou você acha que eu chamar um cara desse de filha da puta é pior do que o que ele fez? Olha aqui, ô menininha, eu pensei muito antes de usar essa linguagem aqui. E a uso por motivos muito sérios, que você ainda não pode compreender. Tá certo? E daí vem sempre com aquele negócio de dedinho em rista e passando pito. Né? É aquela mulherzinha de classe média que coloca a polidez acima de tudo. Eu já vi mais gente escrevendo, por exemplo, contra os meus palavrões do que contra isso que o Mackenzie fez. Então isso aí, essa gente não tem ética cristã, eles têm aquela ética burguesinha que coloca a polidez acima de tudo, meu filho. Note bem, as normas de Santo Tomás de Aquino que estão ali, eu estou cumprindo sim. Porque toda regra geral, ela tem que ser aplicada conforme a circunstância concreta.
Então, por exemplo, quando São Tomás diz que você não pode usar uma linguagem que vai ferir as pessoas, a não ser que você seja seu superior, seja o superior delas, e esteja fazendo isso para corrigi-las, ele está escrevendo isso numa sociedade hierárquica, onde as relações de superioridade e inferioridade são muito nítidas, e não numa sociedade que já passou da igualdade democrática e entrou no caos e na inversão. Então, se eu for cumprir essa regra exatamente, literalmente como está em São Tomás de Aquino, eu estarei invertendo o seu sentido, porque a situação inverteu. E hoje em dia, a única maneira legítima de falar com pessoas que não têm nenhum senso da verdade, pessoas que não têm nenhuma consciência moral, como Carlos Nogueira, Sidney Silveira e outros, são pessoas capazes de repetir uma regra na sua frente. Ele te dá lá a definição de elefante, daí você bota o elefante na frente dele e não consegue reconhecer, e fica aí posando de professor de tomismo. Para falar com gente assim, meu filho, você tem que chocá-los, você tem que humilhá-los, sim, é sua obrigação humilhá-los. Não porque está com raiva deles, não porque tenha maus sentimentos. Quem é você para saber meus sentimentos, menina? Ora, pô, você... Sabe aquele livro do Bob Hope, livro de memória do Bob Hope, Nunca Saí de Casa? Você poderia escrever esse livro, essa é a sua experiência da vida, minha filha. Você nunca saiu de casa, você está entendendo? E vem me dar lição. Eu estava possuído pela ira. Fala, puta que pariu, você não sabe o que é ira, pô. Né? Assim, você grita com você manda tomar no cu, você já pensa que é ira. Quer dizer, numa época num país tem 50 mil homicídios por ano, você diz que aquele que xinga o outro está irado? Mas o que você tem na cabeça, mulher? Olha aqui, não falo do sentimento de ira, mas da expressão de uma ira que parece ter se tornado uma marca visível de certos conservadores. Pô, o que é isto, pô? Não larga de ser ridículo, né? Não é porque é mulher não que eu vou te poupar. Estou até poupando demais, estou sendo muito bonzinho com você, né? Então, agora, olha aqui, para você ver as coisas que estão acontecendo, né? Então, esse pessoal que diz conservador, cristão, olha, meu filho, faz 30 anos que vocês só estão apanhando, vocês perdem todas as brigas. E eu já estava na briga antes de vocês entrar, 10 anos antes de vocês entrar, e vou dizer uma coisa, nunca perdi um confronto, nunca saí por baixo de uma única dessas brigas, nunca. O que teve gente tentando me ferrar, não foi um nem dois, não foi nem 100, foi muito mais, nunca conseguiram. Agora, vocês se ajuntam aos milhares, com dinheiro no bolso e se ferram. Ó, a turma do Mackenzie, né? Sabe que o Mackenzie não tem dinheiro, não tem poder? Vem a turma gay lá e humilha os caras, abaixa a cabeça deles e eles abaixam. Então, quem são vocês para me ensinar como se deve brigar? Quem é você, Norma Braga, para me ensinar como é que eu devo brigar? Será que não foi você que deu mau conselho para o Mackenzie? Eu não sei, mas se é para ser tão bonzinho do jeito que você está falando. Veja, as respostas que você dá às ofensas recebidas são respostas que fazem a pessoa ficar com dó de você. Que ele ia falar, a menina ficou magoadinha. E toda essa gente, né? Todos esses cristãos, com exceção da turma que fez a marcha para Jesus, que eles aí são homens mesmo de verdade, entendeu? Todos esses é um bando de boiola, que quando é ofendido, fica, tô magoadinho. Outro dia teve esse debate do Carlos Pondé, do Felipe Pondé, com esqueci o nome da mulher lá. Como é o nome dela? Márcia Tiburi, né? E o cara assim, ansiosíssimo para agradar a mulher, pô. A mulher rindo da cara dele, fazendo careta. E o cara ansioso. Eu digo, tá vendo os conservadores como são, meu Deus do céu. Agora, eu estando ainda sozinho na jogada, eu tenho obrigação de dar uma lição para vocês, mostrar como é que se luta, como é que se briga e como se vence. Vocês não sabem, minha gente. Se juntar a tal da direita conservadora cristã brasileira inteira, vocês não têm o poder, não têm a força que eu tenho, porque vocês são covardes. Vocês são burgueses. Você precisa entender, por exemplo, que essa coisa da polidez, as regras São Tomás de Aquino, interpretadas à luz da polidez burguesa, que é aquela na qual vocês foram educados, adquirem um sentido completamente diferente, né? Por outro lado,
quando eu estou falando com pessoas que são ex-alunos meus, eu estou falando na posição do superior que os está mostrando e corrigindo, sim. Só que eu sei que eles são almas empedernidas e a correção fraterna não adianta, o conselho não adianta, a explicação não adianta, a demonstração não adianta. Só uma coisa adianta, a humilhação. Então, a humilhação é praticada aqui como técnica terapêutica, o que eu aprendi nos livros do Dr. Lipotzondi, que ele chama o psicochoque, né? Então você precisaria estudar muito para entender o que eu estou fazendo aqui. Então, por que eu digo tanto palavrão nesse programa e não digo nas minhas aulas, por exemplo, nas minhas conferências? Porque lá eu estou falando para pessoas que querem ouvir, que têm boa vontade, são pessoas honestas. Se tiver algum desonesto lá, logo se revela. E os palavrões também têm uma segunda função, afastar os mal-intencionados. Você já viu uma catedral da Idade Média? Catedral, quando você entra lá dentro, é tudo bonito, tem aquelas imagens de santos, anjos, céu, etc. Mas em fora, está cheio de monstros que se chamam gárgulas, com dentes e garras, para afastar os mal-intencionados. Então a impressão que você tem de fora é muito feia. Qual é a primeira impressão que você tem de mim? Esse programa que é o círculo externo mais popular. Então o cara vem aqui e fala, não vou assistir as aulas dele, ele fala muito palavrão, vai embora. Mas é para você ir embora mesmo, pô, você não está entendendo? Agora, se você é bem intencionado, se você quer o conhecimento, você vai atravessar a barreira dos palavrões e daí você vai ouvir o que eu tenho a dizer com mais tempo e mais calma. Isso não é para você, Norma Braga. Agora, olha aqui, mudando agora de assunto. Esqueci de dizer uma coisa. Peraí, eu falei do curso que eu vou dar em outubro e não falei do curso Raiz da Modernidade, né? Mas eu não avisei que inscrições e informações são com o famoso famoso e misterioso senhor Eduí. Telefone 041 9974 4443. Tá? Agora, olha aqui que maravilha. Então, enquanto o Obama está demolindo a economia americana lá de cima, os amigos dele, os parceiros dele da Acorn, estão organizando manifestações anticapitalistas. Eles querem juntar os pobres e os prejudicados, essa altura prejudicada metade da nação americana, e vão fazer um quebra-quebra aqui, igualzinho o que eles estão marcando aqui, olha. Eu não sei se é para começar hoje ou amanhã. O Dia da Raiva. Então, vocês leiam os livros sobre a estratégia e tática comunista de tomar o poder. Esse negócio chama-se a pressão de cima e a pressão de baixo. Você coloca um governo que vai demolindo tudo e daí você mesmo protesta contra a demolição. Outro dia já tem um tal de West, não sei o quê, e foi um cara que apoiou o Obama, estava lá na campanha do Obama, agora está dizendo, não, o Obama é o boneco preto de Wall Street, né? Mas se um branco falasse isso, ia para cadeia, né? Mas, olha, é verdade que ele é o boneco preto de Wall Street, né? Aí você vê, outro dia apareceu um maior milionário americano, Warren Buffett, reclamando contra as pessoas que não querem aumento de impostos. Quer dizer, o pessoal já está aqui estrangulado de imposto. As firmas pequenas vão tudo à falência porque não tem dinheiro para pagar imposto, se paga imposto não paga empregado. Mas aí aparece o Warren Buffett, que tem dinheiro vazando pelo ladrão, e diz, onde já se viu, o pessoal não quer pagar imposto. Eu digo, quem está certo é o Joseph Farah. Olha aqui, o Warren Buffett, você está tão louco para você pagar imposto, você faz um cheque e manda lá para a Casa Branca, o dinheiro é seu, quer tanto dar dinheiro, porra. Agora ele quer, vamos dizer, que os outros paguem, né? Então, essa turma, vamos dizer, é Warren Buffett, é George Soros, é o Rockefeller, toda essa gente, quer dizer, é a nata de Wall Street que elegeu Obama. Quem é que não sabe, porra? Aqui, se você... na época da eleição, eu fiz as contas, eu mostrei assim que as contribuições que iam para a campanha do John McCain era a maior parte contribuição pequena, de gente do povo que deu lá $100, $200. Agora, na campanha do Obama tinha não somente contribuições bilionárias aqui, mas tinha contribuição ilegal que vinha do exterior de monte, que estão investigando até hoje. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Sim, quem está falando? Ô, professor, aqui é o Gustavo, de Nova York. Gustavo, tudo bem? Tudo bem.
eu queria que o senhor comentasse aí, eu sou músico, eu queria que o senhor comentasse aí uma frase que eu pesquei da TV Cultura umas semanas atrás. Ela foi dita pelo Vini Correia de Oliveira, que é um dos compositores mais importantes, ditos mais importantes do Brasil. Já faz mais de 30 anos, ele é um professor aposentado lá da USP, e ele soltou essas pérolas aqui na televisão. Eu gostaria que o senhor comentasse. Você é dos que acham que a única verdade verdadeira é a que vem da música? Não, eu acho que a verdade verdadeira vem de Marx. O quê? O cara disse isso? É, exato. E essa é a segunda. Ah, meu Deus do céu, como é o nome do cara? O Stalin não está perto que matou o Mayakovsky. Não matou o Mayakovsky, isso é mentira. Não é mentira. Isso é mentira. Você não purgou o stalinismo. Você não purgou o stalinismo, hein? Não, você é dos mais. Eu continuo stalinista totalmente, velho. Como... Mas aí é o revisionismo stalinista, quer dizer, essa matança que houve na União Soviética é a coisa mais comprovada da história do século XX, porra. É que nem dizer que não morreu judeu no campo de concentração do Hitler, é a mesma coisa, porra. O cara quer negar o óbvio. Agora, a verdade não vem da música, vem de Marx. O que eu posso... É pra comentar um treco desse, porra? Não dá pra comentar, tem que mandar tomar no cu e pronto, porra. É perder tempo, quer dizer... Você não pode discutir com jumentos, tá entendendo? Então tem um limite de burrice aceitável no seu interlocutor, né? Olha, outra coisa, eu vivo recebendo aqui, outro dia aquele rapaz que esqueci o nome, cara, não sei das quantas, disse assim, fulano de tal, corno, poeta e viado. Ele assina assim. Ele está me desafiando para um debate. Fala aqui, ó, moleque, eu aceitei debate com o seu Duguin. O Duguin é alguma coisa, ele fez alguma coisa, eu li o livro dele, tá? Me manda os seus livros, me manda a sua obra, me manda o seu currículo, e eu vou pensar. Agora, qualquer bunda mole que aparece, né? Tipo o Carlos Nogueira, não sei o que, quer debate comigo. Ah, mas que você pensa que é, porra? Debate tem que trazer alguma coisa, mostra a sua obra, mostra o que você fez, porra. Pra daí eu saber se vale a pena prestar atenção em você. Agora, se o currículo do cara é corno, poeta e viado, ó, corno e viado eu posso até acreditar, porque é você mesmo que está falando. Agora, se era poeta, bom, tenho lá minhas dúvidas, né? Eu sei o que é um poeta, você não sabe, né? Então agora, vamos discutir com esse bosta desse professor aí, pô. Diz que a verdade vem de Marx. Só se pode falar, quer dizer que antes de 1848, quando saiu o Manifesto Comunista, ninguém conhecia a verdade, né? Exato. Então, esses camaradas que pretendem assim, olha, eu vou revelar o segredo da história, o segredo do universo, que ninguém sabia antes de mim, eles são todos malucos, meu Deus do céu. Está dizendo Santo Tomás, a verdade é filha do tempo. Precisa muita gente, muitas gerações buscando alguma coisa para que se descubra algo. Agora, se a gente quer fazer tábua rasa, vamos derrubar tudo e tudo começa comigo. Então você pensa que Ortega Gasset chamava isso de adanismo. O sujeito pensa que ele é Adão no paraíso, que ele é o primeiro que apareceu. Se arroga tudo, né? Pois é. Mas o que me mais... eu acho que nem vale a pena comentar esse cara, não. Vamos em frente. Pois não. Abraço, pessoal. Abração, tudo de bom. Agora, aqui o Fernando Esquerro me mandou uma pergunta muito interessante. Porque eu tinha dito o seguinte, que uma classe social não pode ser agente da história. E ele disse, por que não pode ser uma classe social um agente transformador da história, uma vez que, embora não haja continuidade dinástica de grupos, haja, por reação das sucessivas gerações ao mesmo ambiente econômico que se põe, similaridade de ação, temperada aqui por alguma ação ideologicamente organizada. E, olha, aí é aquela distinção do Georg Jelinek. Existem dois tipos de ação na história, dois tipos de causas históricas. Existe, primeiro, aquelas ações que são empreendidas tendo em vista um plano. Então, você concebe um plano, seleciona os meios de ação e dirige a ação até que ela alcance os seus resultados. Então, você tem uma continuidade lógica que está dada de antemão. A outra coisa é quando várias ações distintas e inconexas convergem para o mesmo resultado. Neste caso, você não pode dizer que os indivíduos foram agentes. Eles podem ser manipulados e usados por um agente, mas você mesmo está dizendo que se é uma simples convergência de respostas mais ou menos uniformes ao mesmo estímulo, isso não é ação, isso é apenas uma reação, vamos dizer,
E não é coordenada, não é unificada e não pode ter um sentido unívoco. Tanto que ela pode ir numa direção ou pode ir na outra direção. Pode ir na direção oposta. Casos em que classes sociais inteiras agiram manifestamente contra os seus próprios interesses são de monte na história. Você vê, quem divulgou as ideias revolucionárias foram os aristocratas na França, meu Deus do céu. Você vê, depois na Rússia aconteceu a mesma coisa. Nas memórias do Nikolai Berdyaev, que é um grande filósofo, ele no começo da vida ele era socialista, era agitador, revolucionário, etc, etc. E era também de família nobre. Então ele ficava, né, fazendo aqueles discursos revolucionários para as senhoras, né, senhoras da sociedade. Elas ficavam impressionadíssimas, ficavam todas de calcinhas molhadas com aquilo. E daí, 30 anos depois, ele comenta, morreram todas na Revolução. Né? E ele se sente responsável, culpado por isso. Então, isso quer dizer, a aristocracia agiu manifestamente contra o seu próprio interesse. Vai dizer que ela fez isso, você chama isso de ação histórica? Não, isso mostra a impotência da ação histórica. Ou seja, para que uma classe social pudesse agir historicamente, seria preciso, vamos dizer, que ela estivesse sempre em contato muito próximo, que ela nomeasse representantes e fiscalizasse a ação deles para se certificar de que essa ação atendia aos seus interesses. Isso acontece às vezes na história, mas nunca é uma coisa muito durável. Quer dizer, a liderança, o grupo que dirige a coisa, ele tem mais unidade interna do que a classe que ele representa. Se não fosse assim, meu filho, todo deputado que você elege seria fiel ao seu mandato. Ele se elegeu com um programa, ele cumpriria exatamente o programa. Quando a gente sabe que acontece exatamente o contrário. Quer dizer que nem quando você tem um suporte institucional para nomear representantes, nem aí a vontade da coletividade que elegeu é obedecida. Agora, quanto mais quando não tem. Por exemplo, qual era o órgão que unificava a burguesia no tempo da Revolução Francesa? Não tinha órgão nenhum, não tinha representação nenhuma, não tinha sindicato nenhum, não tinha nem onde se reunir. Tá? Então, agora, o que você tinha, vamos dizer, milhares de grupos, tá certo? Espaços diferentes, que podiam agir, ora num sentido convergente, ora num sentido divergente. Então, quer dizer, uma coletividade, por definição, não tem unidade de ação e, portanto, ela não pode ser dito o sujeito da história. Ela pode ser um instrumento de um sujeito. Isso? Espero que tenha ficado claro. Mas obrigado pela sua pergunta, é muito interessante. Vamos ver. Olha aqui, essa semana, no programa do Rush Limbaugh, ele disse uma coisa das mais interessantes. Veja, o Obama é a primeira celebridade na história humana que sobe aos mais altos postos, alcança a fama universal e não aparece assim um colega de faculdade para dizer: eu estudei com o Obama, fui colega do Obama. Não aparece uma ex-namoradinha para dizer: eu namorei o Obama quando ele tinha 17 anos, quando eu estava na Universidade de Colômbia. Não aparece um ex-aluno dele para dizer: olha, ele me influenciou quando ele era professor, aprendi muito com as aulas. Não apareceu ninguém. Como é possível o sujeito ter passado invisivelmente por tantos lugares? Não aparece uma única testemunha da vida dele, meu Deus do céu. Então, cada vez mais está claro que esse sujeito é completamente fake, que ele foi colocado lá por grupos que são hostis aos Estados Unidos, tá certo? E que toda a biografia dele foi forjada. Então, você diz que é muito difícil forjar isso? Fala, claro que não. Se você tem 10 ou 20 empresas de mídia na sua mão, você faz o que você quiser, meu filho. Você não consegue enganar todo mundo, mas engana um número suficiente, por tempo suficiente. Aquele negócio do Abraham Lincoln, né? Você pode enganar muita gente por muito tempo, mas não pode enganar todo mundo o tempo todo. Mas não precisa enganar todo mundo. Primeiro, para você eleger um cara, você não precisa 100% dos votos. 751 já é suficiente, né? Então, o Obama foi eleito por pequeniníssima margem acima do John McCain, que era um candidato fraquíssimo, né? Então, basta você ter enganado essa metade. Hoje, a aprovação do Obama já está abaixo dos 40%. Está baixando. Então, mas olha, se ele tiver 35%, ainda é gente pra caramba. E essa gente toda acredita nele. E acredita e não faz perguntas. Eu nunca vi uma fé cega desse jeito.
Se você fizer a pergunta que fez o Rush Limbaugh, mas cadê os colegas dele de escola? Como é possível? Não aparece ninguém querendo parasitar a fama dele, né? Qualquer sujeito você vai, canta no rádio, né? No dia seguinte já aparece, eu fui colega dele, aquele negócio do o Caetano mora no meu prédio, né? Sempre aparece. O Obama não tem um parasita da fama dele, pô. Não é um negócio fantástico? Eu acho essa pergunta mais inteligente que alguém já fez sobre o Obama. Isso é a prova de que o cara é fake, porra. Agora, também eu li um artigo do Augusto Nunes, que acho que saiu, não sei se saiu na Veja, parece que está na Veja. Está na Veja, dizendo o seguinte: é acusada por dezenas de bandidos de cumprir o que a lei determina e aplicar-lhes sem medo as penas previstas no Código Penal, Patrícia Ascioli, 47 anos, juíza da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, Rio de Janeiro, foi condenada há muito tempo à morte por fuzilamento. No fim de noite desta quinta-feira, quando estacionava seu carro no condomínio onde morava em Niterói, a sentença enfim se materializou. Empunhando armas de calibre 40 e 45 de uso restrito à Polícia e às Forças Armadas, os carrascos dispararam 22 tiros, só um errou o alvo. Agora, essa turma de Polícia e Ministério Público em Niterói estão investigando para achar quem foi o bandido? Não, sabe o que eles estão dizendo? Isso foi crime nacional, foi crime passional, foi algum problema que ela teve com o ex-namorado. O quê? O ex-namorado foi lá com um monte de arma, calibre 40 e 45, deu 22 tiros na mulher? Porra, o que é isso? Carregar uma arma em cada mão, é? Aqui, ó. Em vez de concentrar-se na caçada aos matadores, os Sherlocks de Niterói invocam a hipótese de crime passional para abastecer jornalistas com informações sobre a vida íntima da vítima. Quer dizer, ainda querem sujar a reputação da mulher. Quer dizer, porque ela teve um namorado, um amante e tal. Então agora isso aí... Veja, a mulher estava ostensivamente condenada à morte, os traficantes já tinham anunciado e fizeram, porra. Agora vai dizer que foi crime passional, um probleminha que ela teve com o namorado. O que é isso? Quer dizer, um sino. Como é que é para não xingar essa gente, é? Se eu tivesse alguma autoridade, algum poder, porra, é claro que eu ia processar esses filhos das putas por crime de prevaricação, meter todos na cadeia com o lugar deles. Mas eu não tenho, eu estou até à distância, não posso fazer nada. Então só o que eu posso fazer é xingar, porque esse pessoal, vou contar uma coisa, eles têm medo de xingamento, porra. Você fala duro com eles, eles tremem nos alicerces. Eu já vi isso acontecer, porra. Você fala grosso, os sujeitos se cagam nas calças. O brasileiro é tudo assim hoje, porra. Por isso que eu falo, não tenho mais medo de ninguém no Brasil, não respeito mais ninguém, não respeito o ministro, não respeito o presidente, não respeito o juiz da Suprema Corte, não respeito o general, não respeito nada, comandante das Forças Armadas. Para mim isso é tudo um bando de boiola. Agora, por exemplo, agora que saiu o ministro Jobim, agora os milicos saem falando mal dele. Mas na época todo mundo obedecia, porra. O cara lá, quando ele apareceu ilegalmente vestido de general, o que os generais têm que fazer? Tem que ir embora. Virar as costas pro desgraçado. Falar, não sou palhaço para ficar aqui ajudando você a fazer esse carnaval, vir aqui fantasiado de general. Isso aqui é um negócio sério, isso aqui são as Forças Armadas do Brasil, tá certo? E não o quintal da sua casa. Né? Vai fantasiado de general no bairro do Scala Gay. É isso que eu devia ter dito, para ele virar as costas e ir embora e não obedecer mais. Obedecer o cara o tempo agora, depois que ele saiu, né? Que agora ele já está queimado com a Dilma também, então começam os oficiais a falar mal do cara, porra. Eles não têm vergonha. E depois é sempre quando eles fazem aquilo, é crítica insubstantiva. Esse ministro era muito mal educado. Quer dizer, o conjunto tá bom, o Foro de São Paulo tá bom, 50 mil homicídios por ano tá bem, a dívida de 1 trilhão e não sei quanto tá bem. Mas o ministro era mal educado. Quer dizer, isso é a consciência crítica que vocês têm, porra, e quer que eu respeite vocês, porra. Força Armada do Brasil já existiu, tá entendendo? Agora não sei o que tem no lugar. Né? Alô, quem é? Quem tá aí? Alô? Sim, quem é? Alô? Sim. É Gabriel Capote de Brasília? Gabriel de Brasília, diga. Isso. Então, professor, pegando o gancho aí que você falou sobre as Forças Armadas aqui do Brasil, que estão uma bosta, queria saber como que como estão as Forças Armadas aí dos Estados Unidos. Se também está começando a cagar para dentro aí. Olha, estão se abrasileirando muito rapidamente, se você quer saber.
Mas ainda não está desse jeito. Por quê? Porque toda hora esses caras são convocados para guerra. Então tem que ser homem, você está entendendo? Agora, aí no Brasil, você vê, as nossas Forças Armadas não quiseram enfrentar nem o narcotráfico, alegando que não, isso é função policial, vai rebaixar as Forças Armadas. Rebaixar nada, eles não quiseram ir porque as Farc tinham mais arma do que eles ficaram com medo. Então o brasileiro, quando fica com medo, em vez dele confessar, olha, estou com medo, estou com o boi velho cagaço, que é uma coisa humana, normal, que deveria confessar, não, o cara disfarça. Você está entendendo? Olha, é o que dizia, Otávio Paz aqui dizia, ele falava dos povos latino-americanos, ele diz, assim, a mentira é o elemento constitucional da civilização latino-americana. Não só da civilização, mas da educação das pessoas. Tá certo? Tem mais mentira aí do que em qualquer outro lugar do mundo, é uma coisa que não se compara, porra. Então, o fingimento, a coisa teatral, não foi o primeiro cara que observou isso. E as pessoas, vamos dizer, elas estão cada vez mais assim, né? Então, quando o sujeito tem cagaço, ele finge, ele inventa um motivo nobre para, né, explicar a conduta dele, porra. Né? Quando ele está com inveja e quer sacanear o outro, ele finge que não, aqui são mandamentos de Santo Tomás de Aquino. É assim, mas que coisa mais falsa. Né? Aqui, olha. Então, olha, você não. Então, obrigado. Tem muita gente boa nas Forças Armadas. Meu filho está nas Forças Armadas, né? Então, é um marine. E a gente vê pelo treinamento que ele teve lá, vê que ainda tem muita gente séria. Mas olha, nos postos de comando, meu filho, não se pode confiar em ninguém. Só sobe filha da puta. Você vê o general Colin Powell, pô, um puxa-saco de esquerdista. Ele sobe lá através dos republicanos, né? Todo mundo acreditando que o cara é conservador. Chegar lá, ele vira casaca. Eu não sei, os comandantes atuais, não posso falar deles porque eu não sei nada, que os desabonem. Mas olha, confiar eu não confio não. Agora, nos escalões inferiores tem muita gente boa. Você vê agora esse Staff Sergeant. Eu não sei exatamente a que corresponde Staff Sergeant na hierarquia brasileira. E eu acho que é uma espécie de subtenente, como se fosse subtenente, né? Mas um cara que diz, eu não vou obedecer mais ordem do Obama enquanto ele não provar que ele é o presidente da República. Esse cara está lascado, ele vai jogar fora a carreira dele, provavelmente vai ter corte marcial, vai pra cadeia. Mas o cara é homem, ele vai lá e segura a coisa até o fim. Entendeu? Eu quero ver um milico brasileiro fazer isso. Não tem. Mesmo quando o pessoal persegue, acusa os outros injustamente, que eu mesmo já averiguei tantos casos de historinha que esse pessoal da esquerda inventaram com os milicos. Não que os milicos não tivessem feito nada, mas se eles fizeram uma coisa real, usa os fatos reais, não precisa inventar outros, né? Então, às vezes inventa. Os milicos ficavam quietinhos, não soltavam uma nota oficial. Nunca processaram. Veja quanta gente mentiu contra as Forças Armadas ao longo desses últimos 30 anos. Nenhum foi jamais processado, porra. Então não tem comandante essa merda? Tem, mas o comandante está lá para representar o presidente, tá certo? E para fazer o que o presidente manda, porque as Forças Armadas do Brasil já não servem mais ao Estado, serve ao governo, serve ao governante, ou tropa de choque da dona Dilma ou do seu Lula. Né? Então perderam a honra, perderam a vergonha, quer dizer, eram instituições honradas. Então você vê que até uns 10 anos atrás, a Força Armada era a instituição na qual o povo mais confiava mais nas Forças Armadas do que na igreja. E esses caras agora estão fazendo tudo para que o povo deixe de confiar neles. Estão botando, olha aqui, nós somos igual a turma do PT, nós não somos melhor não, porque no Brasil ser melhor é um pecado. Você está entendendo? Você vê, o Carlos Nogueira não aguenta pensar que eu sou melhor que ele, tem que matar, tem que acabar com o Olavo. É assim, porra. Ser melhor que o Carlos Nogueira não é mérito nenhum, é obrigação, né? Então, agora o Paulo Giraldelli está dizendo aqui que, porra, né, a educação evangélica é que está estupidificando as pessoas. Ele diz aqui uma geração, já teremos pessoas que são incapazes de ler e entender o que estão lendo. Ô Paulo Giraldelli, você é incapaz de ler. Você não entendeu ainda? Você é o sintoma atual e presente desse mal que você diz que virá no futuro. Quer dizer que você não percebe que o mal já está aí. Tá certo? Você é um analfabeto funcional e eu já provei isso. Lembra aquela leitura que você fez do Platão? Prova que você é um analfabeto funcional, porra. Está lá bem documentado. Agora, outra coisa, o que os evangélicos têm? Escuta, o Sistema Nacional de Educação está fabricando analfabetos faz 30 anos, porra. E agora você vai botar a culpa dos evangélicos porque você lê Bíblia que ele ficou assim? Paulo Giraldelli, porra.
Não adianta mandar você tomar no cu. Eu não acredito que você tenha cu. O cu do Paulo Guilherme é apenas uma hipótese, porque ele renegou a própria bunda. Vocês lembram disso? Ele publicou aquela foto da mulher dele pelada e um bundão peludo macho na frente. Eu disse, Paulo Guilherme, mas que é isso? Você fica mostrando sua bunda e quem quer ver sua bunda? Ele respondeu, a bunda não é minha, a bunda não é minha. Eu digo, então de quem que é? E o que estava fazendo esse cidadão, né, no quarto da sua mulher pelada? Ele nunca me explicou. Esse, vamos dizer, é um dos grandes mistérios do universo. Tá certo? Então, como ele renegou a própria bunda, como é que eu posso mandar ele tomar no cu? Porque o sujeito tem cu na bunda, salvo engano. Outros tem em outro lugar, pode ser. Excluída essa hipótese, então, o certo é que ele não tem. Alô, quem está na linha? Professor Lavo? Eu? Aqui é Leonardo de Recife. Leonardo, tudo bem? Tudo bem, professor? Eu tenho uma dúvida. Recentemente, não sei se recentemente, mas você criticou Isaac Newton, dizendo que o mecanicismo newtoniano gerou uma geração de imbecil, uma coisa desse tipo, não foi? A influência que o mecanicismo teve na Europa durante o século XVIII e XIX foi uma coisa medonha. E só se livrou no século XX, quando veio física quântica. Isso aí está documentado em milhares de livros, né? Você vai lá, a filosofia de Newton só se tornou conhecida graças a Voltaire, no livro Introdução à Filosofia de Newton. Foi aí que a coisa pegou. Então, não pode dizer que o Isaac Newton espalhou o mecanicismo. A ideia era de Isaac Newton e Descartes, mas quem espalhou foi Voltaire, que era uma besta quadrada, era apenas um jornalista muito metido a besta, né? Mas daí a coisa virou moda. Então tudo tinha que ter explicação mecânica. O que não tinha explicação mecânica não existia. Claro que isso faz mal para a humanidade, claro que isso emburrece. Agora, pessoas que não conhecem história, não sabem o dano que o mecanicismo fez à inteligência humana, eles só ouviram falar de Isaac Newton na escola secundária. Então, Isaac Newton é um gigante, Isaac Newton é um gênio, não sei o quê. Então, quando eu falo isso de Isaac Newton, o Rodrigo Constantino, você não se pode nem discutir com um cara que diz isso de Isaac Newton. Claro que você não pode discutir, você não sabe nada. Você é um admirador, leitor de Voltaire. Você usa Voltaire como fonte histórica para discutir comigo. Puta que pariu! Voltaire e Wikipédia eram as fontes dele, né? Então, o negócio do Voltaire, do Newton é isso mesmo. Newton, vamos dizer, o dano que o Newton trouxe é maior do que a contribuição que ele fez à ciência. E a contribuição, no fim, foi relativizada, foi localizada, e ela não é um princípio geral da ciência física, de maneira alguma. Mas, durante 2 séculos, aquilo foi como se fosse um mandamento divino. Né? Alexander Pope até escreveu, né? Daí Deus disse, faça-se a luz, e daí apareceu Newton. Ele é o cordão dos puxa-saco, porra, que falsificaram completamente a biografia de Newton durante 3 séculos, né, escondendo tudo que não combinava com a imagem estereotipada que eles queriam. Isso também só no século XX é que se descobriu a papelada toda, todos os escritos inéditos de Newton. E daí hoje a ideia que se tem de Newton é de que era uma espécie de macumbeiro de gênio, né? Bom, tá bom, professor. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado eu pela sua participação. Agora eu queria avisar um negócio para vocês. Tem aí um cidadão chamado, Daniel Fraga. Ele faz umas gravações sobre o PT e faz balanço da primeira metade do primeiro ano do governo Dilma. Bicho, assim, a corrupção centuplicou, tá lá, PT, uma escola de corrupção, vocês podem ver no YouTube, PT, uma escola de corrupção. É um trabalho muito bem feito que esse Daniel Fraga está fazendo. Não que eu concordo com tudo quanto é a opinião dele, não, mas ele está fazendo um bom serviço ali. Né? Outro site que vocês têm que ver, vocês têm que ver, não pode perder, olha aqui, http://, não tem www, http:// homofobia não existe, wordpress.com. O cidadão que eu não sei quem é, né?
não sei o nome dele, fez um trabalho esplêndido, juntando todas as estatísticas, todos os dados oficiais sobre mortes de gays no Brasil e prova, não existe nenhuma violência homofóbica no Brasil, exceto da parte de gays. O grande número de assassinatos de gays é feito por seus parceiros. O sujeito foi corneado, tá certo? Ou então ele queria trocar de papéis, outro não queria, né? Falou, não, hoje eu como e você dá. Ah, não, isso é uma imoralidade. Pá, mata o cara. Né? Então é isso aí. Homofobia não existe.wordpress.com. Dê uma olhada lá, na semana que vem a gente comenta isso aí um pouco mais. Né? Agora, olha aqui, na Inglaterra, vocês sabem que as armas foram proibidas na Inglaterra. Ninguém pode comprar arma na Inglaterra. Né? O número de crimes quadruplicou. Sobretudo crimes cometidos com outras armas. Né? Arma branca, porrete, né? Veneno, etc, etc. Né? Então, agora quando está esse quebra-quebra lá, o pessoal não tem arma para se defender. De repente você está lá na sua lojinha, né? Vendendo ali cachorro-quente, vendendo aquela fish and chips, né? E chega lá 40 fulano dando porrada, queimando tudo. Você vai fazer o quê? Você não tem arma de fogo, então os caras começaram a comprar taco de beisebol. O que o governo fez? Proibiu os tacos de beisebol, porra. Ou seja, a obrigação número 1 do cidadão é apanhar e ficar quieto. Hã? Eu disse que é o governo conservador. Puta que pariu. Puta que pariu. Agora aqui, o Reinaldo Azevedo divulgou aquele documento, Farms Here, Forest There, em que os caras tinham um plano de que os países ricos deveriam, né, ser os grandes produtores agrícolas e os países da América Latina, então, ficar tudo como reservas florestais. E daí você lê isso aí, dá a impressão que o negócio imperialismo americano, tá? Só que o nome da ONG é Union of Concerned Scientists. Isso é uma organização comunista. Né? Então o Reinaldo não deu essa informação. E sem essa informação o pessoal pode entender a notícia ao contrário. A notícia do Reinaldo está certa. Os caras, realmente o documento foi emitido por esta ONG e de fato o documento existe. Essa Union of Concerned Scientists, um dos maiores das atividades mais constantes dela é esculhambar com as Forças Armadas Americanas, cortar o orçamento militar, impedir que os Estados Unidos se rearmem e entregar os Estados Unidos de pés e mãos amarrados para os seus inimigos. Esse é um dos grandes empreendimentos da Union of Concerned Scientists. Então, não vão entender que isso aqui, os caras estão fazendo isso em favor dos interesses americanos para ferrar com o coitado do Brasil. É o contrário, meu filho. Então, o nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.